Bom, boa noite a todos, né? Quem está aqui no Google Meet, também lá no YouTube. Bem-vindas, né? As convidadas aí, nossas inspirações nessa noite, para mostrar como é que a gente supera desafios nesse mundo cão do trabalho. E, sobretudo, as mulheres têm sempre que correr. Ontem assisti uma palestra que o cara falou, né? Para a gente ficar, acho que é do livro de Alice, diz assim: para a gente conseguir. Ele falou para a gente conseguir avançar, precisa correr 2 vezes do que você normalmente corre. Eu penso que vocês precisam correr 4 vezes para ficar no mesmo lugar, ou seja, para manter a posição profissional que a gente tem hoje, né? Do jeito que a coisa está dinâmica, tem que correr 2 vezes geralmente, mas eu acho que para as mulheres, em função da sociedade que a gente tem, né, bastante modelo machista, né, nas empresas impera muito, que é um reflexo da nossa sociedade fora dela também, vocês têm que correr 4 vezes. Né? Então, parabéns e boa palestra para vocês, né? A Bruna vai conduzir aí. E bem-vindas, e mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite de estar conosco nessa noite. Obrigada, Nilson. Prazer. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Bruna, né, atuo na Faculdade de Engenharia Elétrica, sou professora de eletrônica, da área específica, né, eu sou aluna egressa da faculdade, sou engenheira eletrônica, tenho mestrado na área de automação e atualmente sou doutoranda na área de microeletrônica. Então, estou aí na área de tecnologia insistindo em adquirir mais conhecimento. E pela terceira vez eu estou aqui participando dessa roda de conversa sobre a atuação das mulheres na engenharia. O ano passado eu tive a oportunidade de ser mediadora dessa mesa redonda, dessa conversa, e esse ano me foi concedida novamente essa oportunidade de um tema que eu gosto muito de falar, acredito que seja muito relevante discutir. Em contraponto, é muito triste ter que discutir, porque não era para se ter a abordagem que tem essa discussão, né? Talvez fosse só para mostrar mulheres brilhantes, mas não, a gente tem que mostrar que as mulheres são brilhantes e que elas podem ser, né? Então, essa nossa conversa aqui, ela é sempre muito prazerosa para incentivar quem está vindo e para motivar quem já está e enfrenta as lutas do dia a dia. Então, eu não vou ficar me alongando muito, eu vou só fazer uma breve apresentação para a gente introduzir o tema, conduzir a nossa conversa e mostrar o porquê que a gente tem que discutir esse tema, porquê que a gente tem que destacar a presença da mulher. No nosso caso aqui, como é a Semana da Engenharia, está voltada para a engenharia, mas, na verdade, é a presença da mulher no mercado de trabalho, a inserção da mulher no mercado de trabalho como um todo. Por que a gente ainda tem que discutir e falar sobre esse tema? Então, em números, né, vou apresentar rapidamente aqui, falando da engenharia em si. Esses números são de 2017, mas a gente tem pouca evolução deles, se a gente for comparar hoje, a gente ainda permanece nessa diferença aí, em torno de 20% somente das mulheres atuando nas áreas de engenharia, e em torno de 80% aí são homens, né? E aí a gente pensa que, de acordo com a região do país, isso vai estar um pouco melhor, ou essa diferença vai ser menos gritante, mas na prática não. Em média, as mulheres são presença em 20% na área de engenharia. Então, se a gente observar aqui, a gente tem um gráfico geral do percentual do Brasil, e aqui embaixo a gente tem uma divisão por gênero, por região e gênero, né? Então, o masculino aqui está num cinza um pouquinho mais escuro, o feminino no cinza claro. E a gente percebe aí que a gente está aí nessa média de 20% em qualquer região do Brasil. A região norte, ela tem um percentual um pouco maior em função das atividades exercidas lá. A gente tem muita atividade de logística,
né? É uma zona industrial, mas ela tem muitas atividades de logística e controle de produção, e isso envolve muito a presença de mulheres. Né? Já na região sudeste, a gente tem mais área fabril, e a área fabril ainda é predominantemente masculina. A presença de mulheres na área fabril ainda é muito inferior. Se a gente for pensar também na educacional, né, e na área de engenharia, especificamente falando, hoje a gente já tem um número um pouco maior, mas o ano passado eu fiquei com esse dever de casa e acabei não fazendo, de pegar o percentual de professoras, né, ou de instrutoras, ou até mesmo mulheres engenheiras que atuam dentro das universidades, né? Então, esse número aí eu tenho que buscar para poder também contextualizar dentro da nossa conversa, não só do ambiente industrial, mas o mercado de trabalho também dentro das universidades. E aí a gente tem também uma relação dos cursos, né? Quais os cursos eu tenho uma discrepância maior ou uma discrepância menor dentro da engenharia. E a gente observa que algumas disciplinas são citadas aí, isso é uma pesquisa do Confé, né? Não vão aparecer todas. A gente tem aqui hoje engenheira civil, engenheira eletrônica, engenheira química, né? Que vão falar com a gente aí. E a gente tem aqui as disciplinas, mas um destaque que vem aparecendo com o crescimento da presença de mulheres é na área de construção civil. Muitas engenheiras hoje, né, hoje a engenharia civil, assim como a engenharia química, que a gente percebe aqui, que já tem praticamente uma equiparação, engenharia civil, engenharia química e a engenharia de produção hoje são as que têm um nível de equiparação maior em termos de percentual da presença de homens e mulheres. Então, por que a gente discute isso? Porque isso ainda é tema de pesquisas no ambiente científico, né, do ambiente acadêmico, e porque a engenharia ainda é uma profissão associada ao masculino, né? Eu estava lendo aqui para a gente poder conversar, e aí tinha até um questionamento em alguma condição. Se eu falar assim, imagina que você vai contratar uma empresa de construção civil, e aí tem lá o profissional responsável. O que vai vir à sua cabeça? Um engenheiro civil ou uma engenheira civil? Né? Então, a gente tem ainda uma relação do masculino com a engenharia, e isso tem que ser rompido, né? Isso tem que ser quebrado, né? E aí, eu trouxe os números da engenharia, mas eu quero contextualizar a questão da mulher no mercado de trabalho, e aí depois eu vou liberar para cada uma falar um pouquinho da sua experiência e do que já passou até hoje, e o que recomenda, né, para essas tantas meninas que estão aí começando a carreira agora e tem que enfrentar esse mercado de trabalho com uma cultura machista, como o Nilson já disse aí no começo, a nossa luta sempre, né, gigante. Então, falando da questão da inserção das mulheres no mercado de trabalho, esses são dados de uma pesquisa e a gente vai olhar os números do 4º trimestre de 2019, e são pontos que foram destacados. Uma amiga minha, na verdade, fez uma apresentação esses dias na empresa, e eu acabei pegando essa informação aí da apresentação dela. E a gente tem alguns destaques aqui, né? O mesmo cargo e o rendimento menor, elas ganham menos, diferenças de rendimento, a responsabilidade dos afazeres domésticos. Quem é responsável pelos filhos? É o pai, é a mãe é mais que o pai. Então, esses questionamentos, eles existem porque a gente tem uma cultura machista e que precisa ser mudada. E por isso a gente tem que conversar sobre essas situações, né? E aí, quando a gente fala em rendimento, a gente fala assim, não, mas isso não existe. Não, isso existe muito, está aqui comprovado pelas pesquisas que foram realizadas, e ainda com um adicional de uma informação de um projeto de lei que foi aprovado este ano no Senado, né, para dar continuidade, né, um andamento de um projeto de lei que foi apresentado em 2009. A gente vem aí mais de 10 anos depois,
precisou-se de tantos anos de análise para dizer que as empresas podem ser multadas caso haja diferença de rendimento entre homem e mulher em cargo compatível. E ainda assim, mesmo o Senado tendo votado, o Congresso pediu de volta porque tem que fazer alguma observação, ou seja, para atrasar um pouquinho mais a condição de equiparação salarial entre homem e mulher. Então, aí, por isso, é sempre aquela coisa, né? Por que tem que discutir? Por esse motivo. E aí, no contexto de pandemia, já, a gente tem números de 2019 e 2020. E a gente observa nesse infográfico o quanto as mulheres foram afetadas em função da pandemia, a taxa de desocupação, ou seja, o desemprego, a informalidade, que é o trabalho tirando o trabalho doméstico, né? Ela diminuiu, porque em função da pandemia, muitas fontes de renda foram extinguidas por conta das questões sanitárias, né? E a gente tem a mesma abordagem aqui na pesquisa com relação ao quê? Ao rendimento. Então, eu acho que hoje, além das questões que a gente vai conversar aqui, achei interessante trazer essa pauta da diferença salarial. Por quê? Isso é um tema que não é muito falado, porque as pessoas têm um problema de falar de dinheiro, né? Mas a gente não está falando que, não quero saber, eu ganho tanto. Não, não é isso. Mas se um homem ganha X, eu tenho que ganhar X se eu executo a mesma função que ele. Então, isso é um tema que eu acho relevante da gente tá discutindo e tá levando em consideração. Então, um resumo aqui do que a gente vai conversar, né? Por que discutir esse tema? Como eu já disse, é um tema de pesquisa, ainda é uma profissão que a gente associa ao masculino. O conhecimento não deve ser medido pelo gênero, né? E aí aquela história, a gente tem que provar que a gente sabe, a gente estudou, então a gente tem um profissional. A gente não tem uma mulher trabalhando, a gente tem o profissional de engenharia, que no caso é do sexo feminino, enfim. Mas o conhecimento não deve ser medido pelo gênero. E a gente observa que a presença de mulheres em cargos importantes, cargos de gestão, cargos de confiança, ainda são muito pequenos se comparado aos homens. Então, a gente precisa discutir esse tema justamente para quê? Para despertar essa vontade nas mulheres que estão vindo de entender que elas podem ocupar o lugar que elas quiserem. Basta ter conhecimento para isso, né? Então, a minha frase para o nosso debate de hoje é nosso dever tornar este mundo melhor para as mulheres. Então, a gente conversa hoje para as próximas gerações não terem que insistir tanto nessas conversas que a gente tem. Então, para bater esse papo com a gente tem aqui a engenheira Nayara Barros, a engenheira Valéria Pinto, a engenheira Poliana Grande e a engenheira Roberta Coelho. Eu vou deixar vocês à vontade, eu vou tirar minha apresentação aqui, e vou deixar vocês à vontade para falar, né? Não vou dizer, fala tal pessoa. Então, assim, vamos conversar. Fala a área de formação, as experiências profissionais, os desafios que teve para construir a carreira, ou que está ainda enfrentando na carreira, e o que queira mais falar sobre a nossa importância dentro do mercado de trabalho e a nossa atuação. Muito obrigada pela presença de todas e de todos que estão aí nos assistindo. Deixo a palavra agora com as minhas amigas e convidadas. Quem vai começar? Deixa eu começar, então, que eu acho que eu sou a mais nova do grupo, Bruninha. Bom, vamos lá, né? Eu sou a Valéria, como a Bruna falou, e eu vou começar, Bruna, falando lá da minha adolescência mesmo, porque eu não estou aqui reclamando, né, do meu pai, porque pai é pai, né? A gente tem que ter respeito pela cabeça que eles têm, pela criação que eles têm. E a minha carreira, né, nessa área, Bruninha, começou com essa dificuldade mesmo, né? Porque eu me lembro quando eu terminei o ensino,
Na minha época era o segundo grau, né? Hoje é o ensino médio. Aliás, antes, durante o ensino médio, surgiu a oportunidade de ir para uma escola técnica. Que até então o assunto nem surgia na minha casa, né? Mulher trabalhar, escola técnica, né? Eu só via lá os rapazes, na época a maioria homens, né? 90% de homens na escola técnica de Volta Redonda. Só via eles passando, né? E surgiu a chance de ir para essa escola técnica, sem saber do que se tratava. Meus pais também, né? Mas, enfim, por mérito meu, né? Pelas notas ali, o ranking que fizeram, surgiu a oportunidade de ingressar numa escola técnica, onde nós éramos ali, contando ali de centenas de alunos, nós éramos umas 15 mulheres, né? Se não for muito. Então, já começou ali. Mas, ali dentro foi tranquilo, né? Como a Bruna falou, nós temos que realmente mostrar nossa sabedoria. Então, é você fazer a sua parte, né? Mostrar o seu valor, o seu conhecimento. Ótimo, vou chegar na engenharia. Aí terminei o curso técnico. Qual vai ser o nível superior, né? E meu pai falou assim, com todo o respeito que eu tenho pelo meu pai, hoje a gente é maduro, a gente entende melhor, né? Para que você vai fazer faculdade, né? Para quê? Aquela famosa resposta, né? Você vai cuidar de casa, tal, tal, tal. E assim foi, né? Ele realmente não me estimulou a fazer a faculdade. E né, você não vai nem em Barra Mansa, ou seja, nem sair de Volta Redonda eu poderia para fazer uma faculdade. Então, já começou por aí essa barreira, né? Não foi, assim, intencional de me prejudicar, mas era o que ele tinha no momento para me proteger. Hoje eu entendo assim, né? Só que a gente vai evoluindo, a gente vê que isso é um pouco de machismo. Ponto. Né? Não tem como, né? Enfim, aí por eu ter o curso técnico, né, Bruna? Por eu ter essa formação técnica de eletrônica, poucos homens, né? Fiz estágio aí, sempre trabalhei com homens, né? E via muito bem isso que a Bruninha falou aí, né? Das diferenças, das instalações, mas eu nunca dei mole, porque a gente não pode dar mole, né? Sempre encaramos ali, sempre fizemos um meio-campo, nos damos bem, respeito, né? Exigir o respeito é importante, se dar o respeito é importante. E falo para vocês, pessoal, nunca tive nenhum problema, graças a Deus, porque a nossa postura também, né? Ela reflete no que a gente vai ter de retorno. Então é importante a mulher, ela já ser educada, não para não ser mulher, mas para conquistar seu espaço, igual a Bruna falou, e exigir seu respeito. Eu estou aqui pelo meu conhecimento, né? E eu vim trabalhar. O que vai ser lá fora, já é lá fora. Lá eu vou ser, né, uma mulher. Olha o que rolar. Enfim, então foi uma trajetória bem legal. E aí eu fui trabalhar com isso. E aí eu ingressei, né, por causa do nosso conhecidíssimo Onofre. Onofre é meu olheiro. O olheiro que achou a professora Valéria, né? E aí eu ingressei. Eu fiquei uns 2 anos só na siderurgia, trabalhando na parte técnica. Mas depois eu ingressei para a área acadêmica. E aí o Onofre me descobriu como professora e comecei a dar aula para o nível técnico, né, Bruna? Sim, não vou nem contar para ninguém que você foi minha professora, não, para não ficar ruim com você. Tá? Quando eu conheci a Bruna me conheceu. Tem uns anos aí. E hoje fazem, Bruna, eu vou falar, hein? 28 anos que eu dou aula, né? Então tem essa carreira toda aí que eu adoro. E por eu ter feito o curso técnico, por eu poder trabalhar, por eu ter o meu salário, né? Que vamos falar agora de valores, né? Com relação à formação técnica, como agrega para a gente, né? A gente poder ter uma condição melhor, né? Eu falo para os meus alunos, cara, não tem problema nenhum, você quer ser vendedora, ótimo. Quer ser manicure, ótimo. Mas, né, se nós temos outras perspectivas, se nós podemos almejar outras coisas, vamos seguir o caminho, né, que tem a ver com a gente. Então, eu agradeço muito, né, o nível que eu estou hoje, não estou rica, mas estou bem, graças a Deus, é porque eu fui ali, né, Bruna, e segui aquele caminho. Não sei se eu teria um outro caminho. Certamente sim, né, mas como seria? Não me vejo, né? Enfim, trabalhando já, manhã, tarde, noite, né, fui fazer minha faculdade. E aí eu paguei minha faculdade. Eu fiz a minha engenharia, né? E foi bacana que meu pai me ajudou muito em me buscar no ponto quando chegava de madrugada, né, Bruno, o ônibus quebrava. Enfim, e aí, pessoal, foi opção minha,
Foi opção minha. E acho maneiro também isso, Bruna. A gente vai ter opção de escolha. Eu posso escolher, né? Ninguém vai escolher para mim. Então, eu tive a opção, eu fiz a opção de continuar ali na docência, né? Eu já tive experiência de empresa na parte técnica, que foi bom para mim, me agregou conhecimento para saber o que eu estou falando, saber o que eu estou ensinando. Eu acho que, assim, eu tenho um coração bem tranquilo, que eu ajudei muita gente aí, graças a Deus, e essa é a função do professor. A Bruna está aí hoje vendo, né, a Bruna, sua aluna, aí a gente fica muito feliz, né? Eu vejo muito feliz de ver a Bruna aí, eu tenho muitos alunos aí, e é para isso. Então, aí eu fiz minha faculdade, eu paguei minha faculdade, e eu optei por continuar a docência. E tem 28 anos que eu estou aí. Fico muito feliz de ver meus alunos, as minhas alunas especificamente, tem muita mulher, Bruna. Eu fico maravilhada de ver minhas alunas na engenharia. E tem menina na Vale, e tem menina na INB, né, Bruninha? Tem menina para tudo quanto é canto. Tem mulher mesmo lá indo para a área de capacete, sem mimimi, né? E é para isso que nós viemos, muito fortes. Tenho muito orgulho de ter seguido essa carreira, muito orgulho de ter incentivado muitas meninas. Eu sei que eu incentivei também, e a Bruna também incentiva com certeza. E eu assino embaixo. Mulher tem que ter seu lugar mesmo, conquistar, manter, brigar. E sou mãe, né? Mãe de 2, e estou dona de casa agora também, e vou dividindo meu tempo. E é isso que eu tenho para passar para vocês. Obrigada, Val. Realmente, né, é isso aí. Não vou ficar pontuando muito, que a gente tem mais gente para falar. Só já deixando, o pessoal que tenha perguntas para fazer, já pode ir colocando aí no chat, que aí no final da apresentação de todas, a gente bate um papo com a galera que está assistindo a gente aí, tá? Quem vai ser a próxima agora a falar? Posso ir, meninas? Pode. Tá bom. Bom, primeiro, obrigada, pessoal, por esse convite. Esse também é meu terceiro ano participando dessa Semana da Engenharia. E é um momento que a gente vai mudando um pouco a nossa característica, né? O primeiro eu quase morri de medo, né? Eu falei isso com a Bruna. A Dai também é testemunha disso. E com o passar do tempo a gente vai melhorando um pouco, né? Porque diferente da professora Valéria, da professora Bruna, eu nunca fui acadêmica. Então, o máximo que eu fiz na minha vida foi treinamento dentro de fábrica, né, com pessoas, com funcionários novos, né, integração, nada mais que isso. Então, não tem essa didática para ser professora. Então, falar assim, na frente de aluno, a gente sempre fiquei bastante nervosa, apesar de não parecer, né? A gente está falando ali para aquelas pessoas, né, que têm uma expectativa, né, que tem ali uma ideia de o que eles querem ouvir. Então, a gente fica um pouco preocupada, mas é bom estar aqui novamente. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliana. Eu também sou da turma das mais antigas aí, eu tenho 43 anos e 23 de experiência. Eu sou formada em Engenharia Química, né, pelo UniSMG, uma faculdade no sul de Minas Gerais, e eu gostei da comparação que a professora Valéria fez, e eu vou começar também falando de por que engenharia, né, e o que me motivou. Eu acho que essa história eu não contei das outras vezes. Bom, diferente da professora Valéria, eu tive muito incentivo a ser diferente da realidade da minha mãe. Então, ela sempre dizia, né, que eu tinha que ser independente de qualquer jeito e ter a minha vida e seguir meu caminho e não depender de ninguém. Então, eu cresci com aquela informação, né, que eu precisava ser diferente de todo mundo. E eu tive sempre muito apoio, mas apoio para não desistir, né? Então, eu sempre fui bastante determinada, né? Meus pais, eles não têm formação, meu pai tinha 5ª série, minha mãe 4ª série, mas eles me incentivaram a ser diferente e a criar um futuro diferente para mim, né? Então, a família do meu pai, a maioria eram engenheiros, os irmãos, os cunhados, e eu via ali uma oportunidade, por que não? Se eles
são engenheiros, eles têm uma profissão, eles têm ali uma vida um pouco diferente daquela que eu quero, por que não? Então eu vou por esse caminho e escolhi a engenharia. No começo foi muito assim, por que engenharia química e não a mecânica? Já comecei pelo próprio medo, né, autossabotagem. Puxa vida, tinha mais mulheres na engenharia química do que na engenharia mecânica. Na mecânica só tinha uma mulher. Na química tinham 6. Falei, bom, então vamos para 6, né, para não precisar ficar tão sozinha assim. Vai que essa uma desiste, né? Naquela época eu pensava assim, hoje já não me preocupo mais com isso. Eu posso fazer uma reunião sozinha, no meio de 30, 40 homens, que isso não me amedronta de maneira alguma. Esse é o nosso dia a dia, a Roberta sabe bem disso, a gente passa por isso o tempo todo. Mas isso é bom, a gente vai mudando. Então, comecei a fazer a engenharia e logo no terceiro ano já tive a oportunidade de fazer estágio. Então, a minha vida profissional, ela já começou bem no início da escola. Então, foi a engenharia que abriu essa porta para mim, esse estágio. Então, se eu não estivesse fazendo essa faculdade, provavelmente eu jamais teria essa oportunidade que eu tive. Então, a engenharia, além de abrir a nossa mente, que a gente aprende a ser diferente, a raciocinar de uma forma mais lógica e a ter mais facilidade, mais rapidez, né, de fazer as coisas, isso também põe a gente um pouco à frente. Mesmo sendo estagiário, a gente tem essa diferença, né? Você é estagiário, mas é estagiário de engenharia. Então, você já tinha essa diferença na minha época. Estou falando do ano 2000, né? Um pouquinho lá atrás. Então, eu sempre procurei ser muito próxima daquelas pessoas que poderiam me ensinar de alguma forma. Então, eu gosto muito de aprender, né? Eu preciso de aprender. Eu acho que em todo lugar que a gente está, o aprendizado precisa ser constante. E eu sempre sou dona daquilo que eu quero para mim. Então, o que eu quero para minha carreira? Eu quero ser gerente daqui a 3 anos. Eu quero ser diretor daqui a 5 anos. Então, eu tenho sempre muito isso para mim. Então, eu sempre fui decidindo a minha carreira de acordo com os planos que eu fui fazendo. Então, eu já contei aqui no passado que eu decidi a hora que eu queria ser promovida, eu decidi aceitar, eu decidi recusar, eu mudei de emprego porque eu achava que eu não queria um cargo, então eu tomei as minhas decisões, e isso é bom porque você colhe os frutos daquilo que você decidiu. Sempre foi fácil a sua carreira na engenharia? Não, nunca foi fácil, não é fácil, é um dia após o outro. A gente sabe que se você é mulher e você é mais rude, você pode ser taxada de histérica, né? Se você é mulher e você fica triste, você está de TPM, então a gente tem que conviver com esses rótulos e mudar. E aí, como que se muda isso? Não tem uma receita para isso, né? Depende da nossa postura, da nossa forma de ser, de agir, de se comportar. Então, o mais importante, o professor Nilson abriu muito bem falando que nós temos que correr 4 vezes mais que isso. Sim, então é nossa responsabilidade sempre estarmos à frente. Eu quero aprender, eu preciso estar disponível, eu preciso fazer aquilo que as outras pessoas muitas vezes não querem fazer, né? Então, eu gosto de ser sempre uma referência, das pessoas me procurarem para tirar dúvida, para eu resolver. Então, eu sempre gostei muito disso. Então, essa interação e essa disponibilidade é extremamente necessário. E nós, mulheres, a gente realmente precisa ter essa interação, essa disposição de estar sempre à frente. Então, hoje, né, eu estou mais de 20 anos na carreira, né, na área de engenharia, sempre voltada à área de qualidade. Então, hoje eu sou gerente de qualidade da Nissan, e eu comecei a minha carreira na Nissan sendo engenheira, e fui mudando, faz 8 anos, mês que vem, que eu já estou na Nissan. Então, para todos, né, que imaginam, a empresa japonesa tem todo um DNA japonês, a mulher no Japão é diferente, é isso mesmo, eles no começo era bem mais difícil, hoje nem tanto, porque a gente já
já conseguiu conquistar o nosso espaço aos poucos. O pessoal fala que eu sou a pioneira da Nissan, eu sou a primeira gerente mulher na manufatura. Então, eu abri o portão aí para as outras. Hoje a gente tem 20% de mulheres na gerência da Nissan. Então, isso é muito bom, né? Por ser a planta da NBA, ela está bem próxima aí, né, do máximo, e isso deixa a gente muito orgulhosa. Significa que nós estamos conquistando nosso espaço aos poucos, e nós estamos aqui para isso. Eles podem contar com a gente, cada um aí tem a sua função, a gente tem aí o nosso dia a dia com os problemas, a gente realmente tem que ser classificada pelo nosso conhecimento, então isso só depende de nós, não é, ninguém vai fazer nada por mim. Então, eu preciso saber onde eu quero chegar, né? Eu sempre tive comigo isso. O que eu quero para mim, eu vou buscar, eu vou correr atrás, eu vou aprender, eu quero ser melhor do que os outros. Não, eu quero ser melhor que eu mesma, né? Tem que ser melhor cada dia. Então, eu acho que quando a gente pensa assim, é muito bom. E como a Bruna começou muito bem uma frase, eu acho que a gente tem que pensar assim, nós podemos ser o que a gente quiser. E tudo bem, realmente, se eu não quero ser engenheiro, não quero ser gerente, eu quero ser manicure, não importa o que a gente quer, mas a gente tem que tomar a nossa decisão. Acho que esse é o ponto melhor. Então, assim, eu estou super feliz com a faculdade que eu fiz, com as minhas escolhas, onde eu estou hoje. Já cheguei onde eu quero, o limite? Não, eu ainda tenho os meus planos futuros e vou buscá-los, com certeza, mas eu sempre penso a longo prazo, porque eu prefiro estar preparada primeiro para depois receber a função, esse meu jeito de pensar. E é isso. Eu acho que nós, mulheres, precisamos realmente falar sobre esse tema. E vai uma outra coisa também. Não se sabotem, não achem que eu não consigo, eu não posso. Não, vocês podem sim, a gente pode fazer. E além de não se sabotar, é não sabotar as outras mulheres. Eu acho que se nós nos respeitarmos cada vez mais, eu acho que a gente começa a tirar os rótulos, né, que vem do passado. Se alguém está dirigindo mal, é mulher, então é mulher. Então não é bem assim, né? A gente também precisa parar, porque às vezes as próprias mulheres, né, julgam as outras. Então, eu acho que se eu tenho um recado aí para nós, mulheres, e para os homens também, assim, no mundo corporativo, né, ou em casa, nós somos mulheres, não importa, mas numa empresa, a gente só quer ser tratada como profissional. Não importa se a gente é mulher, não importa. A gente vai desempenhar o nosso papel realmente lá fora, né, mas dentro da empresa, nós somos mulheres. Então, nós temos que sempre impor o que nós somos e exigir que as pessoas nos tratem assim. Acho que esse é o ponto principal. Tá bom? Sempre bom, né? Sempre bom. Muito obrigada, Poli. Quem vai agora? Roberta, já vi que o Roberta abriu o microfone ali, ó. Para falar, a Polly só esqueceu de me contar esse detalhe, quanto que é apavorante a primeira vez, né, Polly? Nada, bobagem, amiga. É só você e seu celular ou computador aí, ó. Fica tranquilo, não tem ninguém vendo, não tem ninguém vendo. Prazer, meu nome é Roberta, eu sou de Resende, eu me formei em engenharia mecânica na UERJ, eu estou há 21 anos em montadora, e eu sou engenheira de processo, eu sou gerente da engenharia de processo na Nissan, né? Comecei na Volkswagen aqui na mãe, caminhões, e eu falo que eu tenho pavor de apelido, né? Eu não gosto que me chamem de Robertinha. De mudar minha carreira, porque eu era a única de processo na manufatura, mas formada em engenharia mecânica. E aí eu fui para o produto, mas dentro da própria Volkswagen, mas eu vi que não era a minha praia, né? Eu já estava acostumada a trabalhar, já estava quase 7 anos na Volkswagen, acostumada a trabalhar com manufatura,
já estava nas minhas veias já esse dia a dia de fábrica. Aí eu fui para Catalão, em Goiás, me mudei, fiquei 12 anos lá. E aí, quando eu cheguei, a primeira vez que me chamaram de Robertinho, eu falei, não, meu nome é Roberta. Porque o tempo todo eu fui treinando pessoas, entrando gente, eu estava preparada para assumir vaga tecnicamente, eu sabia do que eu fazia na fábrica, mas eu nunca tinha chance, porque eu era Robertinho, eu entrei com 18 anos na fábrica. Eu falo que eu peguei pavor desse apelido, porque o quanto que diminui. Eu sei que era uma forma, talvez, de algumas pessoas ser carinhosas, de tratar a gente, né? Mas o quanto também diminui, né? O que a gente é. E aí, quando eu cheguei diferente da Poli, eu nunca quis ser gerente, eu nunca quis uma carreira de uma função de liderança. Foi acontecendo na minha vida, né? O que eu sei fazer é pintura automotiva, eu não sei fazer mais nada. Eu falo para o pessoal, minha especialidade é essa. E foi o que eu escolhi para mim. Eu gosto, é o que me dá prazer, realmente. E aí foi acontecendo. Aí eu fui virar supervisora, com um tempo de Mitsubishi, depois de um tempo assumi a função de gerente, até ser convidada ano passado para vir para a Nissan. Não é um ambiente fácil, realmente a empresa já vem de empresa da Mitsubishi há 12 anos, né? E agora na Nissan é um ambiente muito masculino, na engenharia a Poli sabe, dentro dos meus pares só tenho eu de mulher, né? E dentro de poucas, né, entre nós, ainda tem algumas, mas ainda somos um universo muito pequeno. Quando você fala 20% numa fábrica, você está falando 3 mulheres, né? Então, ainda é um número muito, muito pequeno. Nosso dia a dia não é fácil, é como se tivesse que matar um leão por dia. Correr eu não tenho problema, porque é uma grande paixão, eu gosto de correr, eu pratico corrida. Então, se eu tiver que correr 4 vezes pela fábrica, não é um problema. Mas matar leão, eu acho que isso não é justo. A gente tem que provar o tempo todo o quanto que a gente é capaz. Às vezes, além de provar, mostrar e evidenciar, e, sabe, é desgastante algumas vezes. Para ser bem sincera, eu acho que não é justo, não é certo. A gente tem que ser tratada como profissional, independente de qual gênero cada um tenha. As pessoas não têm que ser medido pelo gênero que ela tem, né? Mas pelo trabalho, pelas entregas, pelo resultado que ela realmente proporciona para a fábrica ou para o seu ambiente de trabalho. Então, eu acho que as meninas que estão na faculdade, né, que estão galgando o seu espaço, eu não consigo, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho uma estatura pequena, né, sou miúda, eu sou mion, então assim, eu não consigo gritar para me expor. Eu acho que não precisa disso também para você ser ouvida, né, se fazer respeitar, ser respeitada. A gente só tem que não pode só baixar, eu acho que não pode baixar a cabeça, sabe? Não pode dar opinião no momento que você acha que tem que realmente dar, porque às vezes eu entro em algumas reuniões e fico pensando, meu Deus, o que esse povo está falando, sabe? Quão improdutivo, às vezes, em alguns momentos é. E aí eu falo, mas por que isso? Eu estou 7 meses, diferente da Poli, eu estou 7 meses na fábrica, tenho muitos porquês, eu não entendo algumas coisas. Eu falo, mas por que a gente está discutindo isso, né? Tão, na minha cabeça é tudo tão simples. E isso eu acho que a gente tem que fazer, tem que ser questionadora, tem que falar na hora que a gente acha que tem que falar mesmo, se expor em alguns momentos, né? Porque não é fácil quando você está numa reunião com um monte de homem e uma mulher fala, fica todo mundo calado, fala, nossa, será que faz sentido isso que ela fala? Mas não olha com bons olhos, porque foi uma mulher que falou. Então, eu acho que o cuidado que as meninas têm que ter, em os meninos também, o profissional que está aí na faculdade, é de realmente se preocupar em ser o melhor que ele puder. Acho que a gente não tem concorrente, a gente tem que concorrer com a gente mesmo, no sentido assim, eu quero ser o melhor. Se eu me proponho a acordar todos os dias e ir para a fábrica para eu fazer o meu melhor, por mim e pelas pessoas que trabalham comigo. Hoje eu sou uma gerente, tenho uma gestão para fazer. Então eu não tenho que ser melhor sozinha. Não adianta a Roberta brilhar, isso não vai agregar. O meu time tem que brilhar. O que eu estou agregando para essas pessoas? O que eu estou ensinando para elas? Né? Independente se eu vou ficar 1 ano, 2 ou 3 na fábrica, o que eu vou deixar de ensinamento para essas pessoas? E aí eu acho que quando a gente está na faculdade, a gente tem que pensar nisso. Às vezes a gente entra numa aula de, sei lá, no meu caso, existência dos materiais. Para que eu tinha que estudar aquilo? Né? Eu não tinha maturidade para entender por que eu tinha que estudar aquilo. Ou um cálculo 3 ou 2, sabe?
Mas hoje eu tenho a maturidade que realmente, né, engenharia de processo, de pintura, não me agrega muito conhecimento de cálculo 1, 2 ou 3, mas ciência dos materiais fez todo sentido eu estudar. Então, algumas cadeiras ali, algumas matérias, às vezes, quando a gente está com 17 anos, que foi a idade que eu entrei na faculdade, não faz sentido estudar. Mas depois, com 41, que é o que eu tenho hoje, faz todo sentido. Por que que eu tive que abrir minha mente? Por que que eu tive que estudar tanto para entender aqueles conceitos? Porque a fábrica é muito além de que um conceito. A gente está com pessoas ali, não é uma matemática simples, não fecha tudo muito fácil no papel. Dia a dia é diferente. Então, acho que a gente tem que se preocupar quanto estudante nisso, sabe? De querer ser o melhor, de poder somar para as pessoas. Se você tem, igual a Poli, eu nunca tive, mas se você tem sonho de ser um gestor, vai estudar, vai fazer a gestão de pessoas. Depois eu estudei, eu fiz a gestão de pessoas para poder ser a melhor gestora que eu puder ser para o meu time. Acho que esse é o grande legado nosso, independente de qual o nosso gênero, a gente entrar dentro da fábrica e mostrar do que a gente é capaz, sabe? Passar essa mensagem para quem está do nosso lado. Né? Acho que é isso. A única parte triste que eu acho que às vezes a gente sofre como mulher, no meu caso, é que a gente abre parte da nossa vida profissional. A gente tem que mostrar tanto que a gente é melhor que o homem, que, por exemplo, com 41 anos eu não consegui ter filhos. Eu não consegui manter um relacionamento, porque os homens que estavam na minha vida não aceitaram que às vezes eu estava numa posição melhor do que eles, sabe? E isso também é uma balança que talvez a gente tenha que equilibrar ou pesar, né? E entender o que a gente está fazendo também na nossa vida, porque às vezes a gente fica tantas horas dentro da fábrica e deixa o tempo passar, realmente passa. Né? Alguém falou, tem 6 anos que eu te conheço, passa muito rápido. Tem 20 que eu me formei. Então, assim, o peso, né? Quem está saindo da faculdade tem escolhas que às vezes pode fazer, que agora a gente mais velha já não consegue voltar no tempo, né? Talvez se eu tivesse como voltar, eu pensaria um pouco também na Roberta Pessoa, não me dedicasse tanto à fábrica, igual eu me dediquei. Não que eu tenha arrependimento, porque a minha vida, eu estou feliz com o que eu tenho, né? Hoje eu tenho uma pessoa que realmente me ama, me valoriza do meu lado, né? E não tem rivalidade porque eu sou gerente ou assado, porque ele não vê a profissional, ele me conhece como a Roberta. Mas se eu pudesse dar um conselho para alguém, é também entender o que ela quer, né? Tentar equilibrar essa vida profissional e pessoal. Para depois, quando você estiver mais velho, você não pensar o que você deixou de fazer, né? É isso. Obrigada, gente. Muito bom. Mas o filho dá para resolver. Filho a gente adota, tá? Tô na fila. Quiser trocar ideia depois, é só falar. Vamos então agora para a Nayara. A Nayara está ali doida para falar. Eu estou esperando, estou ouvindo todo mundo. Vai achar com chave de ouro. Bom, eu sou a caçula do grupo. Eu estou com 24 anos, me formei no ano passado. Esse ano completei 1 ano de formada, mas graças a Deus, desde o final da faculdade, eu já estava trabalhando na área. Eu comecei na Additive, onde eu trabalho hoje, na Additive Engenharia, que é uma construtora, como estagiária no último ano, e fui promovida já a engenheira antes de ser formada. Isso foi muito bom, porque assim, lá nós somos 5 engenheiros, eu sou a única mulher. E isso não muda em nada, porque para eles eu sou igual. E eu sou muito feliz de trabalhar lá e fazer o que eu faço. A Bruna falou, né, apresentou os dados da engenharia, e assim, o bom da engenharia civil é que o leque é muito grande, então não é uma área só que é focada. Eu, particularmente, amo a área de projeto. Eu não queria fazer engenharia, eu queria fazer arquitetura, mas os caminhos me levaram à engenharia. Eu estava tudo certo para fazer o curso de arquitetura em Volta Redonda e no ano o MEC cancelou lá em Volta Redonda e eu falei, então vamos para a segunda opção, vamos fazer engenharia e pesar na balança e como vai ser isso, como não vai ser difícil, mas vamos lá, tem que encarar.
Eu formei, né, e como eu disse, eu já trabalho nessa área, eu faço projeto. Eu não quis seguir o caminho de obra, porque eu não acho que eu tenho esse perfil, mas foi uma escolha minha, não foi obrigação nem nada, porque você faz isso, faz aquilo, não. É porque eu gosto da área de projeto. Hoje eu faço projeto de arquitetura, regularizações de imóveis e projetos hidráulico, sanitário e pluvial, que como a Roberta falou, né, questão de cadeira da faculdade, era uma matéria que a gente tinha aula, assim, aquele monte de fórmula muito louca que a gente nunca ia achar que ia usar nada na vida, e eu aplico no meu dia a dia. Eu uso quase sempre hoje para fazer esses projetos, né? Em relação, assim, ao preconceito, eu sinto um pouco disso pela minha idade. As pessoas olham para mim e falam assim, não tem tanta credibilidade. Como assim? A menina nova dessa, formada há pouco tempo e tá me falando um negócio desse? Com que propriedade está falando isso? Mas eu tenho muita segurança em falar. E principalmente na prefeitura, porque com essa parte de regularização, toda semana eu estou lá na prefeitura. E lá são a maioria homens mais velhos, que já trabalham há 500 anos naquilo ali, e quando vem uma pessoa que chega, que vai bater de frente, que, opa, peraí, eu não concordo com isso que você está falando, me mostra qual a base legal disso tudo, aí eles ficam meio assim, mas é tudo saber lidar, é o saber se posicionar e ter o respeito, né? Tanto com o homem como profissional, como comigo também como profissional. Então, eu acho muito importante esse crescimento que eu tive, porque assim, eu cheguei a trabalhar, eu não sabia nada. Eu tinha trabalhado como estagiária e aprendiz em outras empresas, mas eram cargos mais administrativos, não eram focados na engenharia como hoje em dia. E, assim, eu aprendi bastante a lidar com isso e hoje eu já saio de certas situações com muito mais facilidade do que no início, né? Então, é isso. Obrigada, Nayara. Bom, então, olha só. Enquanto vocês foram falando, eu fiz algumas anotações aqui de pontos que são relevantes para a discussão. Quando a Valéria começou a falar, ela falou sobre o incentivo da família que não existiu, né? Assim como a Poli disse que do lado dela existiu o incentivo, do lado da Valéria não existiu esse incentivo. No caso da Poli, um incentivo para que tivesse condições de vida melhor do que a família, né, por ter mais estudo, que naquela época, né, vamos dizer assim, na nossa época lá atrás, você fazer uma faculdade era assim, muito, né, era algo muito grandioso, né, porque não era comum. Então, e no caso da Valéria, pela cultura machista, e ela ter escolhido a área técnica, o pai achava que não ia dar certo, e aí é que ela falou que a questão da maturidade de entender uma proteção. Então, essa questão do incentivo familiar, ele pode ser positivo ou negativo. E no caso das mulheres da engenharia, né, o ano passado eu cheguei a comentar sobre isso, e aí por isso a gente tem que ter essas conversas, é exatamente juntar o que todo mundo falou, que é a questão das escolhas. A gente tem que escolher. Se a gente quer aquilo ali, se é o lugar que a gente quer ocupar, a gente tem que batalhar por aquilo. Então, tendo incentivo ou não, a gente, se tiver, ótimo, se não tiver, a gente tem que enfrentar essa falta de incentivo e buscar o nosso lugar que a gente quer ocupar, né? Então, assim, os depoimentos realmente foram incríveis, né? Cada um com um pedacinho de história que agrega pra caramba. Com relação ao ocupar o lugar, o que também foi muito falado e que é muito importante, e infelizmente, a gente, por ser mulher, no caso da Nayara, então, coitada, mulher e recém-formada, tem que ficar ali, não, eu sei do que eu estou falando, né? Tem que se preparar para ter credibilidade.
O que muitas vezes o homem não precisa tanto, porque ele é homem, ele chega lá, ele fala, tá valendo. Né? A Roberta citou ali a questão da reunião, tá? É uma mulher e 500 homens e volta. Aí a mulher fala e fica todo mundo com aquela cara assim, será? Ou algum homem vai e fala a mesma coisa que aquela mulher acabou de falar e a ideia é brilhante. E aí a gente tem que se habituar a falar o quê? Opa, mas essa ideia é minha. A gente tem que se preparar e se impor. E esse é o desafio da engenheira. Né? Esse é o desafio da engenheira, porque a gente trabalha com um monte de engenheiro. E aí eu estava pensando nisso, né? Eu falei, não quero ficar falando desse negócio de homem com mulher, não sei o quê. Mas aí, o que a Roberta falou, ela teve uma competição até na vida pessoal por ela estar num cargo mais alto. Os homens competem com as mulheres o tempo todo, porque eles estão acostumados a estar numa posição de destaque, numa posição superior. A partir do momento que aparece uma mulher ciente de si, falando com toda a propriedade de um assunto de domínio, isso incomoda. Mas tem que permanecer incomodando. E é por isso que a gente faz essa conversa todo ano, e a mulherada fica, nossa, me identifiquei com isso aqui, nossa, realmente isso acontece. Porque não é raro. Não é raro. Né? Na verdade, quando não acontece, é exceção da regra. Infelizmente, hoje ainda é regra. Né? E por isso que eu deixei aquela mensagenzinha ali no final. A gente tem que falar sobre isso para preparar o futuro para as mulheres que estão vindo. Né? Então, só fiz esse catado aí, mas eu queria que as pessoas que estão aí junto com a gente participassem, se quiser abrir o microfone, direcionar perguntas, se alguma das meninas que falou lembrou de alguma coisa aí que quer contribuir mais também, fiquem à vontade. A gente tem aí uns 15 minutinhos ainda para bater papo. Ô, Bruna, aqui, eu achei bacana o que a Roberta falou, que ela dividiu com a gente um lado pessoal dela sobre filhos, né? Isso realmente é um outro desafio e é uma outra conversa, Bruna, que rende, tá? Porque, né, Roberta, é difícil você trabalhar o dia inteiro, né? Assumir responsabilidade de madrugada, vão me chamar, como é que eu vou poder assumir um filho, né? É difícil mesmo. Quando você vê, já fez 35, exato. Já fez 40. Penso nisso todos os dias. É difícil, sim, tá? E quando eu fiz a opção de continuar no acadêmico, Bruna, eu fiz faculdade já com mais de 30 anos, né? Foi quando eu pude pagar. Sim. Eu já tinha, assim, mais ou menos um norte para minha vida, que eu queria. E eu queria ter filhos. E essa foi uma opção, um dos motivos pelo qual eu optei. Porque eu, sendo professora, bem ou mal, eu posso administrar meu tempo. Vou trabalhar só de manhã, e foi o que aconteceu, né? Hoje eu reduzi drasticamente minha carga horária para realmente cuidar dos filhos. Mas se eu estivesse na posição de vocês aí, eu não poderia ter essa, né, opção. E agora? É difícil demais, Bruna. É difícil demais, Roberta. Mas vai dar certo. São as escolhas, né? São as escolhas. Isso. E aí, mas assim, eu entendo a sua escolha da docência, porque por muitas vezes eu também me coloquei nessa posição de... Tanto é que eu estou aí, né? O doutorado está aí, né? Vamos na fé. Justamente por pensar isso. Fala, se um dia os filhos chegarem, eu ter essa flexibilidade, porque eu penso nisso, porque, infelizmente, eu sou sozinha, então, assim, se os filhos chegarem, vão ser meus filhos, não tem pai para dividir. Então, eu tenho que pensar até nisso, né? Eu falo, não tenho quem deixar, tipo, não tenho recurso, né? Então, assim, a mulher, ela acaba que, além do profissional, ela fica, né, desenvolvendo essa questão toda do que fazer com a vida pessoal, né? E por mais que hoje é uma decisão minha, tá, eu sou sozinha, ok, mas quando você tem o marido, né, quando você tem o pai, por muitas vezes ele não se vê nessa obrigação e você tá ali, ó, o filho é seu. Por mais que tenha pai, o filho é seu, né? Então isso também é uma questão, né, que ainda precisa ser discutida. A pandemia veio para destacar muito isso, né? Porque em função do home office, das crianças em casa, né, da falta de escola, muitas mães
tiveram ou que abrir mão dos seus empregos, por não ter a possibilidade do home office, ou ter que arrumar um jeito de alguém para cuidar, porque às vezes o pai tinha possibilidade do home office, mas não quis fazer porque tem mãe, né? Então, assim, são questões que a nossa sociedade, né? E aí isso foi muito bem dito pelo Nilson no começo, e eu fico muito feliz de ouvir isso de um homem, né, de um homem reconhecer que a gente tem que batalhar muito mais para ocupar o mesmo lugar, né? Isso é muito vindo de um homem. Se todo homem tivesse essa percepção, essas conversas não estariam acontecendo, porque não precisa batalhar, né? Mas, enfim, é uma luta diária. Eu costumo dizer que é isso, é uma luta diária. E aí, para isso, a gente tem que se preparar e escolher o que eu quero, qual o caminho que eu vou seguir. Nem tudo vai ser lindo, nem tudo vai ser perfeito, mas a gente vai encontrar a nossa felicidade, o que faz bem para a gente, né? Porque também não dá para trabalhar só pelo financeiro, não dá. Eu falo isso para qualquer pessoa, né? Por mais que o dinheiro ajude, a gente tem que estar feliz e realizado com o que a gente faz, né? Não adianta, eu ganho super bem, mas estou infeliz pra caramba, vai ficar doente, aí vai ficar tudo ruim. Né? Não vai ter dinheiro, não vai ter saúde, não vai ter nada, né? Então eu falo que a gente tem que equilibrar tudo, né? E aí ser mulher se torna um desafio gigante para equilibrar, porque você tem, além do profissional, né, das escolhas, você tem que abrir mão de uma coisa que outra, você ainda tem que enfrentar um preconceito que não era para existir, né? Toda minoria, no nosso caso, dentro da engenharia, nós somos uma minoria, né? Então, toda minoria, ela precisa lutar por coisas que não fazem sentido. É igual a Roberta disse, vou para uma reunião, mas por que a gente está discutindo isso? Né? O discutir a posição da mulher num cargo de confiança, por exemplo, não deveria, né? Tem que olhar, vamos ver quem tem competência profissional, vamos olhar o currículo, esquece o nome, esquece o gênero e vamos olhar. Mas não é isso que acontece, a gente sabe, né? Então, realmente, assim, a gente não fala isso porque realmente a gente vê aqui carreiras de sucesso, né? Por todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, tem a questão dos assédios, seja ele moral, seja ele de cunho sexual, que a gente sabe também que existe. A gente tem que se posicionar, né? Aquilo que a gente falou, a gente é professora, a gente dá aula para alunos, vamos dizer, agora o tempo vai passando, né? Mas quando a gente começou, a gente dava aula para alunos da nossa idade, né? E aí você tem que colocar um muro ali, né? E você ali, você é a professora, você é a figura de respeito máximo dentro e você não passou por situações, você vê, sei lá, uma coisa que um aluno escreveu sobre você, é horrível, você tem que fingir que você não está vendo. Porque o que seria o correto? Você ir lá e falar, não é isso que você tem que fazer, não é assim que você tem que me tratar, sou sua professora, me respeite. Mas ele só entende, muitas vezes as pessoas só entendem respeito com pessoas que tenham mais idade, com pessoas que, enfim, criam estereótipos, né? Então, realmente a gente tem sempre que falar sobre isso e brincadeiras são brincadeiras até onde não te constrange. Constrangeu, tá errado. E tem que sinalizar. Até ia falar isso, né, Bruna? Fora quando a gente não tem, não sei se a Nayara passa por isso, mas quando eu comecei minha carreira com 18 anos em fábrica, eu me sentia na obrigação de, às vezes, ficar feia, sabe? Prender o cabelo com um nozinho aqui, usar roupa sempre mais larga do que realmente é o meu número, pedir uniformes maiores, sabe? Com medo ou com receio de que, além de ser engenheira, tá num curso de formação, era estagiária na época ainda, né? Então, num curso só de homens, ainda mas ela tá aqui na fábrica porque é bonitinha, sabe? Então, assim, cuidado também com isso, né? Assim, se é que vale dar um conselho, né? Acho que conselho, se fosse bom, até vendia, mas não é isso, assim, no sentido do pessoal que está estudando, né? A gente não tem que ser feia ou ficar próximo de um aspecto de masculino para poder se esconder, com medo de que as pessoas nos olhem ou nos reconheçam porque a gente está assado ou cozido ou frito. Não, a gente tem que, né, a gente sabe, eu pelo menos, depois com o tempo, você sabe
entender um olhar ou uma brincadeira que não está te agradando e falar, não, por que você está falando isso para mim? Eu não tenho Exato. vergonha nenhuma de falar isso. Por que você está falando isso para mim? Eu nunca te dei liberdade para você falar assim comigo. Quantas vezes eu já falei isso na minha Sim. vida profissional? Não foi uma, nem duas, nem três. E se precisar, ainda hoje, com 40 anos, que eu acho assim, que tem muito mais moça bonita, né, passando pela fábrica. Se for para alguém chamar atenção, vai chamar a atenção de uma menina nova, né? Mas mesmo assim, ainda com 60 anos, se eu me sentir desrespeitada por conta disso, a pessoa tem que pegar e falar, sabe? Não fingir que não está ouvindo, não está entendendo a Ou até piadinha. mesmo com uma menina mais nova que esteja passando por Exato. uma situação que talvez não Ela vá não ter tem que coragem passar. de falar. Né? Exato, porque às Então, vezes acho quando que a gente as olha, mulheres, né, além de não competirem entre si, porque tem espaço para todo mundo, elas têm que se ajudar, porque a gente passa por situações que muitas vezes vai disparar, sei lá, um gatilho de uma outra situação e a pessoa não vai conseguir reagir. E se você pode ver que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, né, é interferir mesmo, até pela experiência, pela maturidade, mas realmente essa condição aí, não sei se a Nayara já teve alguma experiência ou quer comentar alguma coisa sobre. Já, assim, quando eu tenho que ir para a obra, é nesse jeito aí, calça larga, bota, blusa por cima de tudo e vamos embora. Mas como eu fico mais no escritório, então, nos dias que eu estou no escritório, né, é mais tranquilo essa situação. Mas quando é dia de ir para a obra, eu me policio um pouco mais em relação a isso. É assim, é uma coisa que não precisaria, Sim, né? sim. Mas em função da sociedade machista que a gente vive, você tem que colocar uma burca praticamente, o que não significa nada, né? Não é o traje que define o comportamento do homem do outro lado, mas a gente faz isso para se preservar, o que não precisaria existir, né? Uhum. E até mesmo a questão que a Roberta disse, né? Foi promovida porque é bonita. Então, assim, é sempre a questão da competência, né? A gente tem sempre que mostrar o nosso trabalho. Eu sempre falei isso, eu falo assim, o meu trabalho está bem feito, o meu foco é sempre o meu trabalho. E acho que essa é uma dica, assim, também, né? Você se preparar, e você, Polly, é boa para falar sobre isso também, né? E assim, é o trabalho. Né? A promoção que se deu porque eu me preparei para isso, né, Polly? Tem que estar preparado porque é um conjunto de capacidade, de preparo e de oportunidade. Se você está preparado e a função chega, ela vai acontecer. Por isso que você precisa estar preparado, sim, se é isso que você quer. E extremamente importante isso que as meninas falaram em relação a roupa, né, isso é normal, isso também aconteceu comigo quando eu era estagiária, acontecia o tempo todo, quando eu era mais nova, e eu me lembro de uma situação que eu trabalhei numa empresa que tinha 90% era mulher, trabalhava na produção, era uma fábrica de linha branca, de injeção de peças plásticas, então 90% era mulher, e o pessoal da área de administração, de qualidade, né, de engenharia, tinha um uniforme completamente diferente. E eu me sentia mal por usar aquilo, porque eu tinha que trabalhar de terninho, gravatinha, salto alto, e tinha que estar sempre de cabelo arrumado e penteado, porque aquilo era um uniforme. A gente trabalhava numa salinha de madeira, separado da produção, e aquilo não me deixava nada contente, porque eu me sentia mal de ter que usar aquilo, de ter que andar no meio da produção, apesar de terem poucos homens. Quando a gente ia, eu trabalhava com qualidade, você vai visitar um cliente, é diferente você chegar desse jeito num cliente, porque realmente você, como engenheiro, como supervisora da qualidade, chegando numa planta de um cliente, eu já passei por situações complicadas, muito complicadas, né, que eu tive que realmente me impor, porque você tem que fazer isso o tempo todo. Então, em primeiro lugar, tem que estar confiante daquilo que você precisa falar no momento, deixar claro, né, aquilo que você quer, porque realmente existe essa confusão, né, o mundo machista existe a confusão, que a pessoa vai querer
porque você está ali bem vestido, etc. Então, se você não souber se impor, então eu penso que eu digo que eu fiquei até um pouco mais rude, digamos assim, por conta de algumas situações, né, do passado. Então, a gente vai mudando, vai criando essa armadura, vai respondendo mais duro, mais firme com as pessoas, porque você tenta se defender. E aí, com o tempo, você vai moldando, né? Meu objetivo é ficar tão doce quanto a Roberta, eu falo isso para ela, esse é o meu objetivo. Quando eu chegar e ficar desse jeito, tão doce, trabalhando... Eu tenho que nascer de novo. Esse é o meu objetivo. Beleza. Eu já te falei, você é um doce. Eu não sei de onde você tirou que você é rude. Ai, Dai falou que é um novo objetivo dela também. Ó. Dai também quer se tornar uma pessoa mais calma e tranquila. que gracinha. Gente, mas assim, essa questão do comportamento, né? O que a Polly falou, a gente tem essa questão, a mulher ela tem essa coisa do cuidado com tudo, né? Mas ao mesmo tempo também, quando a gente se prepara, quando a gente se capacita, a gente quer que as coisas andem certo. Aí você vê o negócio desandando. Como é que faz para manter a sanidade Só mental? fazendo um curso de inteligência emocional. Eu fiz 2 já melhorei bastante. Também já fiz, já peguei o certificado, por isso que eu estou melhorando. É que na época da obra, né? Quando eu estava no Mitsubishi, Respira, conta até 10. Não era tão doce assim, né? Quando você vê tudo saindo do lugar. Aos participantes aí, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Alguém que queira contribuir? Alguma das meninas ou que esteja aí se sinta à vontade de abrir o microfone e falar alguma coisa? Tá aberto aí para a gente falar aí, temos mais uns minutinhos. Ô, Bruna, aqui é a Thaís. Eu trabalho junto com o time da Poliana. Eu queria fazer uma colocação também para complementar muito o que a Roberta e ela falaram nessa reunião. Do comportamento em reunião. Eu lembro que uma vez eu estava apresentando um tema, né, sobre um problema lá na Nissan, e estava eu mais uma engenheira de processos. Quando a gente começou a falar, imediatamente nós fomos interrompidas por um gerente de uma outra área, que ele começou a questionar os nossos resultados, com que propriedade a gente estava falando aquilo, e que não tinha nada a ver, que aquilo não era a causa raiz do problema. E eu lembro de uma colocação da Roberta, que até me chamou muita atenção. Ela, gente, se vocês querem suporte com o problema, as pessoas vêm aqui na frente para falar sobre o problema, sobre a solução do problema. Por que vocês estão questionando o resultado e por que vocês não pegam a solução para atuar na causa raiz desse problema, sabe? Ele estava mais interessado em questionar a gente naqueles resultados do que entender o que era o modo de falha para resolver. Então, a gente teve até que discutir depois, no final da reunião, para ele entender de fato o que estava sendo reportado lá. Mas isso chamou muita atenção do quanto a gente é interrompida na nossa área de trabalho e o quanto nós somos questionadas quanto aos nossos resultados de uma coisa que é tão óbvia para todo mundo, né? Exatamente isso, Thaís. Obrigada aí pela contribuição. O que a gente falou aqui, né, em algum momento. Os homens competem com a gente o tempo todo sem necessidade, né? Tem espaço para todo mundo, né? Então eles vêm com aquele papinho, né? Eu vou falar mesmo, né, gente? Eles vêm com aquele papinho assim, não, porque mulher não pode ficar junto, que briga, não sei o quê, vem com aquele papo para tentar justamente descredibilizar as nossas relações, as nossas posturas. Então, a gente sempre vai estar nessa posição de desfavorecimento criado por eles. Então, a gente tem, uma luta, toda vez vou usar isso, é uma luta diária, e eu passo por isso também. Eu sou a única mulher do meu grupo de trabalho. Então, assim, eu tenho que ficar discutindo e mostrando e falando. Imagina eu ter que discutir sobre controle da fábrica com um monte de homem.
E acontece, né? E aí eu tenho que ficar lá mostrando, fazendo apresentação, explicando linha por linha, ainda assim é capaz de falar, não, mas é errado isso aí, né? Então, assim, é difícil, mas é necessário a gente. Você se preparou? O que não pode é ir despreparado para uma discussão, porque a gente nunca pode ir despreparado para uma discussão. A gente tem que ter um mínimo de noção do que a gente vai defender ali. Aí, beleza, aí deixa falar. Quer falar para falar, mas o ruim é a falta de respeito. Né? E aí a gente fica assim, por que tem que ser assim? Esse é o nosso questionamento. Por que tem que ser desse jeito? Eu lembro desse dia, Thaís. É triste, né? Não tem nem outra palavra para falar. Então, é vergonhoso, é triste você ver, às vezes, colegas, a forma que se comportam, né? Mas, assim, não deixa de fazer o que você faz hoje na fábrica, sabe? Você está sempre super preparada, né? A amiga, a colega que estava com você também. Então, sempre não baixa a cabeça, né? Não deixa, olha. Às vezes é ruim, a gente tem que esperar a pessoa falar, até para não ser grosseiro, se igualar à pessoa, porque eu acho que ninguém tem que se igualar ao mau exemplo. A gente tem que estar acima disso, né? Terminou de falar, olha, desculpa, eu tenho conhecimento da causa, eu que analisei, então deixa eu continuar e vida que segue. Eu falo que na fábrica eu trabalhei em 3, eu não rodei em tanto, né? Essa é a minha terceira experiência profissional. Mas a gente aprende tudo na vida. E o mais importante que eu aprendi em todas que eu passei é o que eu não quero ser e o que eu não quero fazer. Às vezes é mais importante do que você aprender alguma coisa de novo, é você saber o que você não quer fazer e nem ser. Para mim, pelo menos, é o mais que eu guardo para mim de todas as minhas experiências profissionais. Assim, sabe? Então, tem coisas, tem pessoas e tem momentos e tem situações que você aprende também o que você não vai fazer com uma outra pessoa quando você estiver naquela posição, sabe? De contrária, um dia você for gerente, você vai saber o que você não vai fazer com o outro. Pega como lição e vida que segue, né? Se não, tem alguns que não têm maturidade, a gente tem e segue a vida. Tá bom? É isso. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa conversa, né? Agradeço aí a participação de todo mundo. Fico muito feliz todas as vezes de reunir e conhecer mais mulheres com exemplos de vida incríveis. Né? A gente sempre sabe que toda mulher vai carregar uma história de luta com ela em algum momento, e no nosso caso, na área de tecnologia e exatas, né? É um desafio grande, mas a gente vai seguindo, né? Estamos aí há 20 e tantos anos, algumas, outras um pouquinho menos. Daqui a pouco você está nos 20 também, você estava achando que o tempo passa rápido. Então, é realmente muito gratificante estar aqui falando sobre isso, rindo das mesmas dificuldades, né? Mas é sempre muito gostoso trocar essa ideia e ver que a gente todo ano planta uma sementinha que as outras gerações, se Deus quiser, vão colher uma sociedade melhor, mais justa, sem esses estereótipos que foram criados, né? E esse é sempre o nosso objetivo quando a gente vem conversar. Então, eu vou deixar aí a palavra com as nossas convidadas para elas se despedirem e aí a gente finaliza. Ninguém quer ir embora, ninguém quer ir embora. Foi um prazer. Agradecer, né? Desejar muito sucesso e mais sucesso para vocês. Bruna, parabéns aí, foi ótimo. Nayara, que é a nossa bebezinha, né? Continue firme, moça. É isso mesmo, né? Você viu aqui, né? 3 exemplos, tem mais exemplos aí de que vale a pena mesmo, tá? Exija seu espaço com cuidado, né? Com educação, como as meninas falaram aí. Não se iguale às situações, né, que não valem a pena, como elas falaram. Boa sorte, Roberta. Boa sorte, Poliana. Poliana. Bruna, obrigada, tá, gente? Muito obrigada. Um beijo, foi um prazer, viu? Compartilhar essa noite com vocês. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu fico feliz de estar aqui de novo pelo terceiro ano. Eu acho que
É uma oportunidade muito boa para a gente também, é muito aprendizado, eu sempre aprendo muito com todo mundo, com quem vem, com cada depoimento, a gente se identifica o tempo todo, e a gente vai mudando, inclusive, a forma de ver como a nossa carreira foi, porque a gente tem o momento de fazer uma reflexão quando a gente está se preparando para esse dia, para esse momento, então é interessante de a gente olhar com outros olhos e ver assim, o que eu fiz de diferente, se eu estou feliz ou não de estar aqui. Então é um momento super, assim, gratificante para a gente também. Então, agradeço muito esse convite e adorei compartilhar essa noite aí com vocês. Obrigada. Também gostaria de agradecer a todas vocês pelas experiências, né, compartilhadas aqui. Agradecer também porque eu tive a oportunidade de contribuir um pouquinho com a minha pouca experiência. Imagina, um pouquinho, contribuiu, não limite a sua contribuição ao tempo de experiência. Sua contribuição foi tão importante quanto as nossas de anos de carreira aí. Mas foi muito bom e eu queria dizer que eu amo o que eu faço, eu acho que hoje eu não escolheria outra profissão além dessa e eu sou muito feliz de verdade com o que eu faço. Isso é muito gratificante para mim. A gente agradece. Só vou ler aqui os comentários que apareceram aqui no final. Primeiramente, ano passado a gente teve pouquíssimos homens na nossa conversa. E esse ano eu estou vendo aqui que tem mais, poderiam ter mais, mas tem mais, e além de tudo participando com comentários. Então, eu vou dividir com vocês, que às vezes está no celular, aí não consegue visualizar, só para a gente finalizar, vou colocar aqui. O Carlos Menezes disse que o aprendizado é uma mão dupla. Quando não se valoriza o conhecimento do outro, perde-se a oportunidade de aprender. E isso é o que estes exemplos citados estão perdendo. Vocês, mulheres, têm muito a nos ensinar. Então, né, a valorização aí do conhecimento, na verdade, assim, não só as mulheres, qualquer profissional tem a contribuir, mas no caso a gente não é ouvida, né? Então, realmente, perde quem não ouve, quem queira dividir conhecimento, isso seja para homem ou mulher, né? Obrigada aí, Carlos, pela contribuição. Maria Eduarda, obrigada por compartilharem um pouco da experiência de vocês com a gente. Vocês são inspirações para nós. Até a próxima. Aí, Poli, já tá. E o ano que vem, todas estão convidadas de novo, ou na próxima, se for esse ano ainda, se tiver. O Michel deu parabéns para nós, parabéns às engenheiras. Matheus Gonçalves, excelentes abordagens e ótima apresentação. Gratificante demais entender o cotidiano feminino dentro da engenharia. Parabéns a vocês, engenheiras. Olha a sementinha aí, hein, gente? Márcia Carolina, obrigada pelo aprendizado e pelos depoimentos. Vocês são mulheres inspiradoras. É gratificante poder participar de um momento como esse. E aí, a Vânia, que disse muito bom ouvir todas vocês, parabéns. Então, agradeço aí a todas as contribuições, todas as participações, a gente fica feliz de inspirar de alguma forma, né, e poder vir conversar sobre isso. Eu falo que, eu pus até lá no meu Instagram hoje, falei, sempre me alegra ser mediadora, porque eu adoro esses momentos de produzir conteúdos feministas de maneira correta, né? Valorizar a posição da mulher de maneira correta, sem radicalismo, sem mimimi, né? Eu não gosto desse termo mimimi, mas assim, como usam, né? Sem criar estereótipos, simplesmente trocar experiências e mostrar que o que a gente fala realmente acontece e que tem que deixar de ser o ser tratada bem tem que deixar de ser a exceção e se tornar a regra, né? Então, com isso, eu acho que esse papo sempre é muito bom, sempre contribui bastante, e eu sempre fico muito honrada de estar aqui, né? Esse ano foi meio que em cima da hora, mas sempre é bom, e eu fico muito honrada e grata pela participação de todo mundo. Tenham uma excelente noite, um restinho de semana, se cuidem, e que tenha vacina em breve para todo mundo. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.